Prontinho, então. Bom dia, pessoal, tudo bom? Ih, tá me cortando um pouquinho. Bom, não, acho que agora melhorou um pouquinho. Bom, hoje é quinta-feira, nossa última aula da semana. Essa semana a gente está trabalhando alguns temas, né? Não só um. A gente trabalhou já com posturas de equilíbrio, posturas abdominais, e hoje vamos seguir com as posturas de lateralização ou lateroflexão. Enfim, a gente está falando da mesma coisa. Às vezes é legal falar como lateroflexão, porque lateralização algumas pessoas confundem o movimento, tá? Às vezes algumas pessoas confundem torção com lateralização, enfim. Lateroflexão, a gente tem essa ideia de flexão para o lado, né? Então, talvez faça mais sentido mesmo. Enfim, vai depender aí de como é que você entende as palavras. Tá bom? Antes de começar, então, a gente vai entoar o nosso mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. E assim nós começamos a nossa aula. Vamos lá, lateralização, então, ou lateroflexão, é o último movimento da coluna, né? A última forma de movimentar a coluna. É óbvio que não existe só a lateralização da coluna, mas quando a gente separa em movimentos da coluna, é disso que a gente está falando. Então, nós fizemos já flexão, torção, extensão e agora a lateralização. E também fizemos as posturas de abdômen e de equilíbrio. A ideia é que vocês olhem para essas posturas, testem essas posturas no corpo de vocês, entendam quais são aquelas que fazem mais sentido, quais são aquelas em que o alongamento funciona melhor, funciona pior, quais são aquelas em que eu consigo ficar mais estável, mais confortável, ou até mesmo quais são aquelas que eu preciso trabalhar mais. Se a gente fala principalmente durante posturas que exigem bastante alongamento, né? Não que exigem bastante alongamento, mas que usam bastante alongamento, que tem dentro delas essa questão do alongamento muito firme. Quando a gente não sente dor, tá? Não tem a ver com sentir dor, mas quando a gente tem muita dificuldade em alguma postura, mas essa dificuldade não envolve a dor, normalmente é porque a gente precisa fazer mais essa postura. Então, por que eu falo de alongamento? Vamos pegar, por exemplo, o Paschimottanasana, na postura da pinça, né? Com as pernas estendidas, a gente vai buscar os pés lá à frente. E essa postura, ela envolve bastante, né? O alongamento de posteriores das pernas. E aí a gente fala, nossa, é difícil. Muita gente me fala, essa postura é muito difícil, essa postura é muito ruim, essa postura é incômoda, eu não vou nada, eu não consigo. O que isso está dizendo? Obviamente, se não é uma condição que te impede que você sinta dor de fato, que você tenha algum impedimento, isso está te indicando que essa parte do seu corpo, essa parte que está sendo alongada, ela está encurtada. E por que ela está encurtada? Normalmente por conta do nosso estilo de vida. Quantas vezes durante o dia a gente se senta com as pernas estendidas? Verdadeiramente. Se você não está praticando, se você não está fazendo nada de exercício, por exemplo, que te exige ficar com as pernas estendidas, praticamente você não vai fazer isso nenhuma vez durante o seu dia.
E aí, vá somando nenhuma vez, e vá multiplicando essas, né? Nenhuma vez hoje, mais nenhuma vez amanhã. Multiplique isso pelos anos. Então, a gente vai ter muitos anos sem estender as pernas de fato. Quando a gente anda, pessoal, é diferente, tá? Quando a gente está em pé, é diferente. Sim, existe, né? Esses músculos estão mais estendidos, mas quando a gente está sentado, óbvio, dá para sentir que o alongamento é completamente diferente. Então, é um sinal de que você está precisando trabalhar isso. Por isso que eu acho legal a gente testar várias posturas, entender o que o nosso corpo diz em cada uma das posturas. E, de fato, às vezes pode parecer chato quando eu falo, gente, agora descanse, se observe. Né? Eu falo muito durante a aula, se observe, se observe. E às vezes algumas pessoas ficam um pouco meio sem saber o que fazer nesses momentos. É de fato um momento para você parar, fechar os olhos, caso seus olhos não estejam fechados, e olhar para dentro. Perceber se existe algum incômodo, entender como está a sua respiração depois dessa postura, como está o seu joelho, como estão as suas costas, como está o seu pescoço. Se você não fizer isso, você nunca vai saber se a postura foi boa ou não para você. Tá bom? Então, esse é o nosso propósito com as repetições. Testar, entender, sentir, para aí sim aplicar. Chega de falação, nós vamos começar a nossa aula de hoje deitadas em decúbito dorsal, com as costas no chão e a barriga para cima. Então, deite-se aí como for mais confortável, lembrando de apoiar bem as plantas dos pés no chão, manter os joelhos flexionados apontando para o teto. Você já sabe, se observe, faça um mapeamento do seu corpo. Olhe para ele de fora para dentro. Do mais grosseiro para o mais sutil. Perceba. Sim, escute. Bem. Esse olhar ele precisa ser curioso. Quando a gente não tem curiosidade, a gente não tem interesse. Né? Interesse e curiosidade, eles andam bem próximos. E, de fato, se a gente não tem curiosidade, a gente não descobre nada novo. O que de novo há no seu corpo? Que você nunca reparou e agora talvez você esteja reparando. Um exemplo. É um exemplo que veio na minha cabeça agora. Você já reparou como sente a pontinha do dedo mínimo do pé direito tocando o chão? Talvez não. Leve sua atenção para lá. Entenda como este corpo permanece ligado. Quais são os grupos musculares que agem para que os joelhos estejam flexionados apontando para o teto. Muito bom. E nós vamos começar a nossa aula de hoje com uma sequência de pernas que vocês já conhecem. A gente faz bastante, ela é muito, muito boa, é um exercício preparatório muito, muito bom. Vamos começar trazendo a perna direita próxima ao joelho flexionado. Abrace a perna pela frente e permaneça aqui. E aí nós vamos estender esse joelho, apontando a planta do pé lá para cima. Você pode escolher aqui se vai segurar atrás do joelho, se vai segurar atrás da coxa, ou até mesmo atrás da panturrilha. Quem decide é você. Se for impossível manter a perna
né, totalmente estendida, você pode flexionar um pouco o joelho, não tem problema. Às vezes você consegue sempre, mas hoje não consegue, tudo bem. E aí vai flexionar o joelho direito, trazer o tornozelo direito próximo ao joelho esquerdo, formando um 4 com as pernas. Daqui nós vamos trazer a perna esquerda flexionada próxima ao corpo, passando, né, o nosso braço direito por entre as coxas. Sinta este alongamento agora um pouco mais forte e permaneça dentro do limite confortável. Ótimo, retorna a planta do pé esquerdo lá para o chão. Nós vamos deixar que a perna direita escorregue completamente, encaixando um joelho no outro, eles ficam bem próximos. O braço direito se estende lateralmente na altura aí do seu ombro. Caso não seja possível manter ele estendido, você sempre pode levar a mão atrás da cabeça. Isso é bem útil para quando a gente está num lugar pequenininho. Mas se não, você deixa ele estendido. A mão esquerda vai segurar no joelho direito e trazer ele próximo ao chão. Você escolhe se você mantém o seu olhar para cima ou para o braço que está estendido. Tenta não tirar muito o seu ombro direito do chão e permanece aqui nessa torção. E retorna lá para o centro, descruza as pernas, se observa um pouquinho, perceba as diferenças entre um lado e o outro. Então, agora vamos repetir todo o processo, mas com o nosso joelho esquerdo, perna esquerda, sendo trazida bem próximo do tronco, seguramos pela frente do joelho. Aí. Estendemos esse joelho, apontando a ponta do pé lá para o chão. Perdão, lá para o teto, falei chão, mas é teto. Se você aponta os seus dedos do pé para sua cabeça, você vai sentir um alongamento maior, tá? Flexiona esse joelho, traz o seu tornozelo esquerdo lá próximo do joelho direito, formando um 4 com as pernas. Nós vamos trazer agora a perna direita para perto do tronco.
Sinta este alongamento, permaneça onde for o seu limite confortável. Então, retorne o pé direito lá para o chão. A perna esquerda termina de passar por cima, de escorregar pela perna direita, os joelhos se encontram. Você pode abrir lateralmente ou então levar a mão atrás da cabeça, lá no braço esquerdo. Mão direita puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Você escolhe para onde vai olhar, permaneça na torção. Retorna para o centro, descruza as pernas, se observa por alguns instantes. Então, nós vamos fazer uma lateralização deitados. Eu vou ir um pouquinho para baixo, porque nós vamos começar estendendo o nosso braço direito lá para trás, até o braço tocar o chão. Braço esquerdo permanece lá no chão. E nós vamos lateralizar para a esquerda. Então, vá levando o seu corpo mais para a esquerda, fazendo com que a sua mão esquerda chegue cada vez mais próxima do pé. Sente o lado direito alongando. Retornamos. Volte o braço direito, se observe. Vamos lateralizar para o lado. Então, o braço esquerdo agora que sobe. Levamos ele lá para o chão, lá atrás. E vamos lateralizar para o lado direito, levando a mão direita cada vez mais próxima do pé direito, dentro do seu limite confortável, sentindo todo o alongamento do lado esquerdo do corpo. E retorna devagar lá para o centro, se observa. É difícil a gente fazer lateroflexões, né, lateralizações, ainda mais quando estamos deitados. Então, observe o que o seu corpo acha de tudo isso. Muito bom. Nós vamos fazer uma invertida, pessoal, Viparita Karani, ação invertida. Então, vocês já sabem as contraindicações, se você tem pressão alta de qualquer tipo,
questões cardiorrespiratórias, problemas na coluna, se está gestante, se comeu há pouco tempo, enfim. Por favor, avalie se você deve fazer. Caso você não vá fazer Viparita Karani, mas possa fazer Ardha Halasana meio arado, você fica em Ardha Halasana, apenas estendendo ambas as pernas lá para cima. Tá bom? Se você vai seguir para a Viparita Karani, dê um impulso, tirando o quadril do chão e levando os joelhos próximos à cabeça, como se a gente fosse entrar em Halasana. Mas aí nós vamos, com as mãos, apalpar aqui o osso que nós temos nesta ligação com os glúteos, tá vendo? Essa parte de embaixo da lombar, ok? Segure aí. E a ideia é trazer as pernas 90 graus do chão, aí nesse apoio. O que acontece? Vocês vão perceber que o pescoço fica completamente livre. Não existe peso na cervical. O peso está totalmente nos cotovelos, aqui. Então, você precisa entender o quanto você consegue, de fato, levar a sua perna 90 graus, porque vai pesar. E aí volta, flexiona joelhos. E eu quero uma volta para o chão controlada. Pessoal, se você não consegue controlar muito bem, você pode apoiar as suas mãos no chão ou até mesmo ir levando as costas, apoiando a mão nos glúteos, tá vendo? E retorna controlado. É perigoso voltar de uma vez, trazer esse impacto na coluna. Não é legal. Se observe. Nós vamos fazer a postura do peixe, Matsyasana, mas vamos fazer a variação antiga da postura do peixe. Então, cruze as pernas como você cruza para sentar no chão. Se você consegue fazer lótus, aí você entra em lótus. Se não, você cruza como cruza normalmente para sentar no chão. Vai cruzar os braços atrás da cabeça, levando a mão direita na escápula esquerda e a mão esquerda na escápula direita. Tá vendo como isso acentua o arco lombar? Não é uma acentuação extremamente significativa, mas ela acontece. Relaxa aí. Brinca com a respiração torácica enquanto está aí. Desfaz a postura. Mantém os joelhos flexionados, pontas dos pés tocando o chão. Se observa. Sinta tudo o que aconteceu no seu corpo durante esta parte da aula que ficamos aqui deitadas no chão. Então, aos poucos, vamos nos colocando sentadas. Normalmente, a gente vira para o lado, né? Principalmente para o lado direito, se apoia e senta, mantendo a coluna ereta e as
pernas cruzadas. Você pode cruzar as pernas da maneira que for mais confortável para você. Se observe sentada. O peso é outro, a maneira como o seu corpo se comporta é outra também. Então se perceba aqui. Nós vamos fazer mais uma lateralização. É uma lateralização que a gente pode fazer tanto sentada quanto em pé. Para quem eu recomendo fazer em pé? Se você tem dificuldade em manter a coluna ereta quando está sentada com as pernas cruzadas, talvez essa postura faça mais sentido em pé do que sentada. Por quê? Porque, como a gente vai fazer a lateroflexão, às vezes pode acabar de você ainda trazer mais flexão para a coluna ao invés de manter ela ereta, tá? Então, por favor, avalie. Nós vamos fazer a meia-lua sentada, também pode ser chamada de roda sentada, né? Chakrasana, Ardha Chandrasana, enfim, existem vários nomes para a mesma postura, eu vou chamar de meia-lua sentada. Vamos levar as mãos ao lado do corpo, e enquanto a mão direita se afasta do corpo, o braço esquerdo sobe lateralmente. Chegou mais ou menos na altura do ombro, palma da mão vira para cima e segue subindo. A mão direita segue se afastando. A mão esquerda quer alcançar no chão. E quando ela chega no limite de extensão do braço, nós vamos lateroflexionar. E você pode escolher manter a palma da mão no chão ou levar o antebraço no chão. Quando eu falo que talvez seja melhor fazer essa postura sentada, depende do caso, tá? É porque algumas pessoas tendem a fazer isso aqui. Fechar o peito. Veja como uma coluna que antes estava ereta, ela acaba se flexionando um pouco. Não é isso que a gente está procurando. Peito aberto. Atenção a isso. Tente também não colar o queixo no peito. Não, distancia um pouco. Também tente não colar a orelha lá no braço. Retornamos lá para o centro. Se observe. Perceba as diferenças. Vamos fazer para o lado. Então, quem vai se afastando agora é a mão esquerda, braço direito sobe lateralmente, chegou na altura do ombro, palma da mão, vira para cima, segue subindo, limite, limite, limite e lateroflexiona. Agora lá para o lado esquerdo. Sente todo o alongamento no lado direito do corpo. Permanece. Retorne ao centro, se observe. Vamos fazer Yoga Mudra com a Mula e com os nossos pontos de apoio. Então, se você não faz Lotus, né? Você vai apoiar as suas mãos. Vocês já sabem, né? Apoiar essa parte de fora, essa parte do dedo mindinho ali nos ossinhos e deixar que a mão caia para dentro. Se você faz Lotus, é só você fazer. O ponto de pressão é o mesmo. Inspira. Durante a expiração, ative Mula Bandha e leve a testa em direção ao chão.
Chegando dentro do limite confortável, você relaxa na postura, mas mantém o Mula Bandha ativo. Caso o Mula Bandha solte no meio da postura, não tem problema, você permanece nela. Retorne devagar, a cabeça é a última que sobe. E se observe. Nós vamos fazer Malasana, na postura do saco da Bunda. Então, vamos desentrelaçar as pernas, apoiar os pés no chão, deixando eles, pessoal, virados para fora, como a gente diz, pé de pato. Vem? Você apoia no chão, pode ser pela frente, pode ser por trás, como você preferir. Não precisa apoiar também, se não tiver necessidade. E tira os glúteos do chão. Legal? Une as mãos em frente ao peito e usa os seus cotovelos para abrir os joelhos, mantendo o peito aberto, olhando para frente. Nada de fechar o peito e olhar lá para baixo. Se você não consegue manter os calcanhares no chão, você pode colocar uma almofada aqui atrás. Se você não consegue se equilibrar assim, você pode se apoiar lá na frente. Se você se apoia lá na frente, você também pode usar os cotovelos para abrir os joelhos. Bom? Nós vamos fazer uma transição para a postura em pé. Então, por favor, avalie a saúde dos seus joelhos. Se for possível, você pode apoiar as mãos no chão ou apoiar as mãos no joelho. E vá aos poucos estendendo os joelhos. A cabeça é a última que sobe. Avalie se é possível, tá? Por favor. Não vou fazer nada que vai te prejudicar. Muito bom. Em pé, mantenha os pés paralelos, joelhos semiflexionados, se observe. Atenção, pessoal, algumas pessoas quando estão de pé, eu digo isso porque já aconteceu em aula, sentem queda de pressão, fazendo posturas em pé, a pressão cai. Por favor, se você sentir que a sua pressão está caindo, sente-se, tá? Não tente, ai, vai dar tudo certo, vou ficar aqui. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu estar em pé, sentir uma queda de pressão e não querer, né, sei lá, parar a aula, baixar, enfim. Isso é pior, porque você vai acabar desmaiando e caindo, vai se machucar. Não faça, tá? Por favor, atenção. Nós vamos começar com Padahastasana, perdão, Talasana, Padahastasana, a gente vai terminar. Talasana, postura da palmeira. Então, leve o peso lá para as pontas dos pés, vá tirando calcanhares do chão, fixe o olhar em um ponto imóvel à sua frente, os braços sobem pela frente do corpo, as mãos se olham lá em cima e você estende os braços como se quisesse tocar os dedos lá no teto. Permaneça aí na palmeira.
Retorne devagar, retorne os braços, solte um pouquinho. Aqui, pessoal, se observe um pouquinho, mas a próxima postura, enquanto vocês se observem, eu vou falando. A gente vai fazer Chakrasana, na postura da roda, muito similar à meia-lua. Algumas pessoas também chamam essa postura ou de Chandrasana, lua, ou de Ardha Chandrasana, meia-lua. Enfim, aí vai da vertente da escola. Mas o que nós vamos fazer? A gente tem algumas opções de como fazer. Eu vou fazer com as mãos unidas, os dedos entrelaçados. Mas, se para você é melhor fazer com os braços separados, cada um de uma vez, vai lá para cima, tudo bem, tá? Não tem problema. O que a gente quer ressaltar nessa postura não é a extensão de coluna com as mãos unidas, mesmo que seja bom. A gente está trabalhando com lateroflexão hoje, ok? Então, una as mãos, entrelace os dedos, leve a palma das mãos lá para cima, como quem quer tocar a palma das mãos no teto. Daqui, vamos lateralizar para a esquerda, sentindo todo o alongamento do lado direito. Se você não vai fazer com os braços juntos, você pode escolher como vai deixar a mão esquerda. Mesma coisa, tente não fechar o peito aberto. Tente não juntar o queixo no peito também. Retorne para o centro, volte os braços, se observe. Fazer para o outro lado, entrelace os dedos, palmas das mãos, lá para o teto e vamos para o lado direito, abrindo o lado esquerdo do corpo. Sinta este alongamento do lado esquerdo. Retorne para o centro, os braços voltam, se observe. Agora sim, vamos para Padahastasana, grande extensão. Mãos nos quadris, os joelhos soltos. Vamos começar com uma flexão de quadril até o limite confortável. Chegou no limite confortável, flexiona as costas. Solte os braços e a cabeça. Pode flexionar também os joelhos. Como quem quer levar a cabeça e os braços em direção ao chão. Você precisa tocar o chão? Não. Você precisa manter os joelhos estendidos? Também não. Tá? Você precisa estar dentro de uma postura confortável que te proporcione alongamento nos membros inferiores na parte posterior. Vamos ao chão devagar, flexionando os joelhos. E você vai levar os joelhos no chão, entrando em 4 apoios do gato. Por favor, sentar para colocar. Caiu. Entramos no gato, postura de 4 apoios. Muito bom, se perceba aqui. E nós vamos fazer um exercício de lateralização, tá? Aqui dentro do gato. Lembra que nós fazemos aquela mobilização da coluna com a respiração? Essa também vai envolver a respiração, mas ela vai ser um pouquinho diferente. A gente vai levar o nosso quadril lá para a esquerda e olhar para trás, por cima do ombro, para a esquerda. Quadril para a direita, olha para a direita.
Eu apelidei, eu acho que muitas pessoas apelidam assim, de gato olhando para o rabo, né? Para o próprio rabo. Imagina que você é um gato e que você tem um rabo, e aí você olha para o próprio rabo. E você vai parando no centro. E agora nós vamos fazer um pouquinho diferente, tá bom? A gente vai levar o quadril para a direita e olhar para a esquerda e ficar um pouco. Retorna para o centro. Quadril para. A gente levou para a direita, então agora para a esquerda e olhar para a direita. E volte para o centro. Vamos nos observar lá em Balaça, na semente. A criança sentando em cima dos calcanhares, descansando a cabeça no chão. E então vamos desenrolar a coluna. Cabeça é a última que sobe, entrando na postura do raio. Essa postura do raio, pessoal, vai ser só para a nossa transição para a postura deitada. Por quê? Aqui no raio, caso você não consiga fazer, tá? Então, se você não faz o raio, você já pode ir se deitando de barriga para cima. Mas se você faz o raio, você está aqui nele e você vai levar os glúteos lá ao chão, ao lado dos pés. E agora sim, as pernas vão lá para frente. E você agora se deita. Essa é uma transição bonitinha para a gente não sair fazendo qualquer coisa, né? Muito bom. Vamos estender as pernas no chão, separá-las aí na largura do tapetinho, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas e agora vamos nos observar como fizemos no começo da aula, mapeando o corpo da parte mais externa para a mais interna, do mais grosseiro para o mais sutil. Se observe, compare o corpo de agora com o corpo lá no começo da aula.
Depois de se observar, você começa a permitir que o seu corpo relaxe cada vez mais. Como se houvesse no centro do seu corpo um dispositivo que toda vez que você inspira, ele espalha uma onda por todo o corpo, desde a ponta dos pés até o couro cabeludo. E toda vez que você expira, essa onda faz efeito e o seu corpo se entrega ainda mais ao chão. Então, quando este corpo estiver totalmente entregue ao chão, você não precisará fazer mais nada. Não precisará controlar mais nada. Apenas permaneça. Apenas deixe que sua mente circule por este corpo.
Aos poucos, vá tentando respirações mais profundas e lentas. Vá fazendo os movimentos que o seu corpo está te pedindo. E aos poucos vá voltando a ficar sentada, com a coluna reta e as pernas cruzadas. Muito bom. Os olhos fechados, prestando atenção na sua respiração, observando a respiração. Então, começa a tornar essa respiração principalmente torácica. Tentando não movimentar o abdômen. Tente a cada inspiração encher ainda mais a caixa torácica. Experimente esse movimento. Muito bem. Nós vamos fazer o Dhyana algumas vezes. Então, com as pernas flexionadas da melhor maneira possível para você, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos levar as mãos lá nos joelhos, cotovelos para fora. Por quê? Vamos inspirar, expirar. Na expiração, relaxar bem o abdômen, apoiar bem as mãos no joelho, levar o tronco um pouquinho para frente. E aí, sem inspirar, abrir o tórax, sem a intenção de levar o abdômen lá para dentro, mas este abrir do tórax sem ar, sem inspirar, vai fazer com que o seu abdômen se contraia, formando o vácuo. Tá bom? Então, vamos lá, cada um no seu tempo. E precisando inspirar, você volta. Eu vou levantar minha blusa para dar para ver melhor. Observe. Que ótimo ideia. Genial, né? Eu vi uma menina fazendo isso num vídeo de dança. Vamos fazer então. Inspira. Solta. Inspira. Dá pra ver, né, pessoal? Vamos fazer mais uma vez.
E aí, nessa última vez que nós vamos fazer, vou propor um desafio em um dia na banda. Veja se você consegue isolar o músculo do reto abdominal. Eu vou fazer de pé para que vocês vejam melhor, mas é difícil, tá? É difícil de explicar, é difícil de fazer, mas é natural para algumas pessoas fazer esse isolamento do reto abdominal. Tá? Para algumas pessoas vai ser natural, para algumas pessoas não vai acontecer e tá tudo bem. Você pode ir. Ih, não vai dar para ver. Você pode ir treinando. Não deu para ver, né, gente? Mas eu tentei. Eu posso até botar um videozinho depois para vocês. Me deu uma tosse. Isolando o reto abdominal. O que acontece quando a gente isola o reto abdominal? Tá o abdômen aqui, né? E aí, quando a gente faz o Diana Banda, o abdômen faz assim, né? Ele é sugado. Aí o reto abdominal tá aqui. Ele vai fazer assim, ele vai aparecer enquanto tá sugado. É muito interessante. Depois que você consegue fazer isso, aí começa a treinar o giro para fazer o nauli, tá bom? Mas isso aos poucos, cada um no seu tempo. Agora só fecha os seus olhos. Observe os efeitos de Uddiyana Bandha no seu corpo. Principalmente esta parte mais sutil. Tanto na respiração, quanto em algo mais profundo que é o corpo sutil. Tente perceber essa ligação. Se você puder e quiser, você permanece mais alguns instantes nesse estado meditativo. Se não, você pode voltar para ele depois. Namastê, nossa aula se encerra por aqui. Que vocês tenham um ótimo final de semana, que vocês tenham aproveitado a aula,
Se tiverem alguma dúvida, estou super disponível para responder, para conversar. Tá bom? Até mais, gente. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.